so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Hora da Conversa e hoje nossa convidada, a doutora Ana Paula, que vai estar aqui com a gente num programa especial e dedicado ao Dia Internacional da Mulher, né? A gente vai conversar aqui um pouco hoje sobre a luta da mulher para conquistar o seu espaço, não, né? Porque o espaço da mulher, a gente estava conversando aqui antes, sempre teve ali, né? Mas para poder exercer e se posicionar aí para estar ali desenvolvendo o seu papel na história, né? Então, antes da nossa conversa começar, vou pedir para a diretora rodar a nossa vinheta. Então voltamos e hoje vamos aqui começar a nossa conversa com a doutora Ana Paula. Acho que pode chamar de Ana Paula só, né? Pode sim. Ficar uma coisa mais próxima aqui pra gente conversar. E antes da gente começar, né, a nossa conversa aqui, eu quero que você conte pra gente sobre o papel da mulher como uma mulher na sociedade hoje, né? Eu já fiz aqui um programa explicando sobre a história do feminismo, as vertentes que tinham, né? Porque o feminismo muitas vezes as pessoas olham com maus olhos, né? Mas é porque às vezes não conhecem a história, as escolas, as vertentes que tem, né? E as diferentes lutas que existem dentro desse movimento. Mas hoje a gente não vai falar sobre o feminismo, a gente vai falar sobre a mulher, né? E como que veio esse dia, o dia 8 de março, né? Ele veio lá na Rússia durante a Primeira Guerra Mundial e as mulheres brigando não somente pelo direito, mas pela situação que a Rússia passava, elas também buscavam que o governo ajudasse nas necessidades dela daquela época, né? Porque em uma situação de guerra existia muita fome, né? A questão de moradia, então as mulheres saíram à rua buscando esse direito. E pela ONU foi reconhecido lá em 1975, alguns anos depois, né? Pela briga das mulheres, para as mulheres se posicionarem na sociedade e falarem, não, a gente existe, a gente está aqui e a gente quer desenvolver o nosso papel e a gente quer que vocês vejam que a gente está aqui e pode ter os mesmos direitos. Então, lá em 1975, a ONU reconheceu como 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em homenagem às mulheres lá da Rússia que durante a Primeira Guerra saíram às ruas e foram em busca não dos direitos dela, mas dos direitos das pessoas ali em si, né? E também voltado ao direito da mulher, né? Por isso que é o 8 de março, mas essas mulheres lá na Rússia. E Ana, eu queria, pra gente começar aqui nossa conversa, a gente pautou aqui alguns assuntos específicos pra gente não ir muito longe na conversa, né? Mas eu queria que você falasse pra gente qual que é o primeiro assunto que a gente vai falar do direito da mulher, né? Que ela adquiriu na sociedade durante esse período. Muito boa noite Pedro, boa noite Gisele, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite. E o tema é muito bom de ser dito, a todos os momentos, todos os dias, nós precisamos sim falar das conquistas e de como a mulher, ela
hoje tem o seu papel de suma importância junto à sociedade. Pedro, temos aí questões históricas que fazem parte, que foram necessárias acontecer para que hoje chegássemos aqui, até aqui. Todos os dias eu vejo, Pedro, que a mulher conquista um espaço novo. Todos os dias a mulher, ela se reinventa. A mulher é um ser humano, às vezes eu digo assim, até que é indescritível. Por quê? Porque a mulher, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. E nós temos essas questões históricas, por quê? Porque elas são necessárias para nos fazer relembrar o quanto a luta é grande para que a mulher sim esteja, né, exercendo de forma livre e assegurado o seu papel junto à sociedade. E nós não precisamos falar, Pedro, sobre feminismo mesmo, de excesso de feminismo, porque às vezes realmente as pessoas acabam confundindo. Não tem, o feminismo existe, ele foi de suma importância para que tudo isso Ele trouxe a gente para onde a gente está hoje, sim, né? ele nos deu parâmetros para que a mulher se organizasse enquanto sociedade, que a mulher tivesse o apoio uma da outra para chegar até aqui. Eu vejo hoje que talvez lá em 1912, 1930, que foram os marcos, eu acho que do feminismo, foi necessário uma atitude extrema para que as pessoas vissem que as mulheres estavam ali, né? Porque se a gente voltar lá em 1900, no comecinho do século XX, as mulheres estavam trabalhando com uma carga excessiva, com salários mínimos, né, em situações insalubres e não tinham direito algum. Então foi necessário que naquela época elas gritassem para serem ouvidas. Mas hoje eu acredito que não precise mais talvez de um movimento tão extremo, porque, igual a gente estava conversando aqui antes de começar o ao vivo, as brigas das pessoas, dos grupos que são minorias, hoje são muito mais vistos pela sociedade, né? As pessoas conseguem reconhecer que as pessoas, esses grupos que são colocados como minorias, estão buscando o seu espaço na sociedade, né? Sim, até porque hoje, né, esses grupos que se reúnem, estas mulheres que se reúnem nos dias atuais, elas têm para onde voltar a olhar, elas sabem para onde voltar a olhar. Então, sim, é necessário falarmos desses marcos históricos em que proporcionou à mulher que ela continue dia a dia aí lutando pelos seus direitos, porque, de fato, seria o ideal, né, Pedro, que nós não precisássemos de certos extremistas, de certos momentos extremistas, né? Mas, infelizmente, às vezes as coisas não acontecem. Então, sim, precisa ter esse engajamento, precisa ter esse movimento, precisa ter esse olhar respeitoso a toda essa história que a mulher conquistou para chegar até aqui. E tem muito ainda pela frente, né? A mulher tem inúmeras missões. Existem brigas ainda desde lá de trás que até hoje ainda, como por exemplo a igualdade salarial dentro das empresas, né? A gente vai conversar daqui a pouco. Temos muito ainda o que fazer, mas eu costumo dizer que a mulher, ela tem que se empoderar, né, Pedro? A mulher, ela tem que estar aí de cabeça erguida. A mulher, ela sofre muito as questões até muitas vezes físicas, acaba tendo algumas limitações físicas, acho que não são nem limitações, mas a diferença as física, diferenças, né? Então, a diferença biológica do homem e da mulher, que às vezes coloca em espaços diferentes na sociedade em determinados momentos. Precisa trabalhar com isso também. Então, a mulher tem que encontrar ali o equilíbrio. Mas essas lutas, elas são muito importantes. Porque eu brinco que eu sou suspeito para falar, né? Porque eu sou fruto de uma mulher empoderada. Muito empoderada, sua mãe. Gisele é uma mulher muito empoderada e inspiradora. Né? E na minha história, porque desde criança eu fui criada pelas minhas tias, pela minha avó, né? Que ficavam em casa, né? Não vou revelar a minha idade aqui, 22 anos, né? Mas há 22 anos a história era muito diferente. E lhe causou algum trauma sua mãe estar no mercado de trabalho? Não, isso foi o que inspirou, que era o que eu ia falar, né? Porque eu fui criado por mulheres e a minha avó, por mais que sempre esteve em casa, sempre teve seu negócio, sempre foi empreendedora, sempre foi pra frente. Então, assim, eu cresci me inspirando em mulheres que estavam ali dando exemplos e colocando na sociedade. Então, hoje, pra mim, estar aqui e falar sobre o papel da mulher é um prazer muito grande. E olha, a mulher dona de casa, o quanto trabalha, né?
O quanto é uma luta diária, o trabalho de casa. Agora, em tempos de pandemia, isso acabou se tornando um pouco mais evidente, Sim. até para nós mulheres, né? Eu prometo que nós vamos seguir aqui o roteiro, mas como a mulher tem o poder, né, de se reinventar. É muito, Sim. muito, muito gratificante para Né? nós mulheres. E a Porque mulher a gente sim. sempre dá conta do recado, né? É isso que eu ia falar agora, porque a gente tá falando das diferenças biológicas, né, do homem e da mulher, e tem alguns memes, algumas coisas assim que tá aí na sociedade, né, de forma geral, mas a diferença da força da mulher, mesmo grávida, mesmo com dor, mesmo tendo o período da TPM no mês, e ela sempre tá lá batalhando de pé. E a brincadeira, né, que eu até vi um meme esses tempos que eu achei muito engraçado. Não tem necessidade de medir a temperatura de homem para entrar no estabelecimento. Já viu um homem com febre sair da cama? Ai, Pedro, olha que graça você, hein? Né? E aí, né, vamos tentar assim ser bem imparciais no nosso discurso e na nossa. Mas a mulher é que a realmente- mulher realmente tem essa garra, né? Tem, Essa força tem. de ir pra frente. E eu acho que é o motivo que hoje elas têm o espaço que tem na sociedade, né? E fazendo um gancho, veja, a mulher tem uma questão hormonal muito forte. E esta pior parte hormonal da mulher acontece muitas vezes, Pedro, no auge da carreira, no auge da vida profissional. A mulher aí se depara com a menopausa, que é um momento assim que às vezes a leva a ter que se reinventar, não só na parte profissional, mas também emocional, hormonal, né, física. Então a mulher ela tem que cuidar de tudo ao mesmo tempo. Então, igual a gente estava falando, né, dessas diferenças biológicas, porque às vezes não é nem tomar um partido para enaltecer a mulher, mas é mostrar a força que ela tem nessa diferença biológica de poder batalhar e guerrear, né? Assim como também os homens têm as suas características na nossa pauta de hoje, né? Nos homens, assim, eu acho que os dois têm que somar. Sim. Né? A mulher Porque está aqui para somar. Eu tenho justamente essa visão, que os dois se somam nas diferenças. Sim, nas diferenças, né? Porque se complementam. nas diferenças se complementam e o apoio para ir junto. Com certeza, Pedro. Né? Eu tenho essa visão de que é possível trabalhar juntos de forma igual, né? Não colocar um superior ao outro. Sim, porque se as coisas funcionarem desta forma, não pesa para nenhum lado. Nem para o lado da mulher e nem para o lado do homem. Eu acho que se nós encontrarmos aí um equilíbrio, seja na questão profissional, seja na questão doméstica, seja na questão até de ordem pessoal, as coisas fluem melhor. Né? E tem um comentário aqui que fizeram para você, a Karen, um beijo para Karen que está aí nos acompanhando, que ela pegou e falou assim, na parte que você falou agora na pandemia em casa, que tiveram que se reinventar, né? Ela falou, nem me fale, doutor, e agora ainda somos professoras. Somos professoras e assim, eu não sei, cada um tem lá a sua turma, né? A sua parte. Mas como a gente às vezes tem dúvida de questões básicas, né? E aí me peguei esses dias fazendo caligrafia com a minha filha em meio de um atendimento, em meio de um cumprimento de prazo. E a parte mais gostosa de tudo é que você, quando você se organiza mentalmente do que você tem que fazer, desde quando você acorda até a hora que você vai dormir, você dá conta. Sim. Muitas vezes você tem que tomar um chazinho de camomila para dar uma desligada, porque senão você passa a noite ali. No 220. E claro, não sabe? para. Pensando assim do tipo assim, tá, e agora? É hora de dormir? O que mais vai fazer? O que mais tem para terminar aqui? E aí você também tem que se dar o direito de falar, não quero fazer nada hoje. Vou deitar e vou assistir o meu filme com Eu pipoca vou, aqui. né? Isso aí, Um Pedro. pote de brigadeiro mais gostoso. Com certeza. Que legal. Né? Mas voltando aqui à nossa pauta dos direitos da mulher, porque ela teve que galgar dentro dessas necessidades maternas, né, e até questões biológicas. Eu acho que a gente pode falar sobre as conquistas no mercado de trabalho, né, que eu acho que são as mais evidentes assim na história. Que foi a questão, acho que dá pra gente, não precisa seguir uma ordem, né? Não, vamos Não. vamos falar de forma livre, as perguntas podem vir, nós conseguimos aí dar conta das respostas, Né? Então, vamos ser bem... eu acho que é a licença maternidade, que foi um dos direitos que a mulher adquiriu ao longo do tempo, né? Sim, o direito de, né, estar licenciada sem prejuízo da remuneração. Foi um marco histórico para a mulher, Pedro, porque a mulher, ela passa ali, né, para quem teve filho, para quem tem filho, ela passa por um estresse hormonal muito grande durante a gravidez. Então, a licença maternidade, ela veio para colocar a mulher nos trilhos novamente. E imaginem que bacana a mulher ter conquistado o direito de não ter prejuízo na sua remuneração.
Durante Estou em casa pelo período, né, determinado em lei, cuidando do meu filho e vou continuar recebendo. Isso é muito importante, porque isso interfere, inclusive na parte emocional da mulher que está ali com o filho. Porque é até uma garantia pelo medo de chegar no mercado de trabalho e falar, tá, mas agora se eu tiver um sonho de ter filho? A estabilidade, né? Ter assegurado a estabilidade, ter assegurado, nós temos agora recentemente a lei, né, que trata da questão dos filhos autistas, que permitem que as mulheres possam estar afastada de uma parte da carga horária do trabalho, sem prejuízo da remuneração, claro que dentro das peculiaridades, mas isso também é um avanço, porque nós sabemos assim que sim, o pai pode levar o filho ao médico, o pai pode dividir a carga com a mãe, mas muitas vezes é a mãe que acaba estando ali à frente. Eu acho que Pedro? essa é até uma questão mesmo cultural nossa, né? Não só nossa no Brasil, mas eu acho que ao longo da história, por a mulher sempre ter esse papel de estar em casa, de cuidar da família, porque querendo ou não, é uma coisa que a mulher consegue desenvolver com muito mais facilidade na maioria dos casos, que é a administração emocional de estar com a família, de dar o apoio, né? O pai tem muito mais a figura de proteção, e isso, o nosso telespectador, aquelas pessoas que são militantes, né? Não é nenhuma questão de ter um partido, mas é uma questão da psicologia, da formação da família, né? Sim, o pai trazer aquele papel da proteção, a mãe do abraço, né? Então são funções que desenvolve, e eu acho que a mulher ter esse papel para poder continuar desenvolvendo o seu papel dentro do conjunto que é a família é uma coisa muito importante. É aquilo que nós falamos há pouco, é uma soma, né, Pedro? Um complementando o outro. Eu costumo dizer assim, que o marido não ajuda, o homem, o pai não ajuda a cuidar do filho. O pai sim cumpre o seu papel de né? pai, né? De pai. Então eu costumo dizer que vamos dividir, sim. Vou te ajudar? Não vou ajudar a minha mulher. Eu vou dividir com ela as tarefas, né? As vou funções. exercer o poder familiar, exercer o poder de pai de forma igualitária. Porque eu acho que até mesmo essa luta, né, dentro da linha que a gente está falando, essa luta da mulher na sociedade não foi só na sociedade em si de sair de casa, mas essa reformulação que a gente teve na sociedade através das revoluções, dos marcos históricos, trouxe também uma transformação para dentro da casa. Trouxe sim. Porque tirou a mulher daquele papel de empregada doméstica, que ela era vista muitas vezes, né? A obrigação de cozinhar, de cuidar do filho. E se a gente for ver dentro da lei, a mulher era vista como um objeto. Infelizmente, ela... Existia esse preconceito, sim, nos núcleos familiar, nos núcleos, né, das famílias. Hoje, felizmente, as coisas elas tendem a ter um papel, uma como que eu posso dizer, uma abordagem diferente dentro da própria casa. Muitas vezes nós percebemos que as mulheres, né, às vezes saem, invertem os papéis e está tudo bem, e está tudo certo. Hoje é normal a gente ver e está tudo bem assim, não tem problema. Né? Dentro da nossa família mesmo, quando uma época aqui na rádio, a minha mãe estava na rádio, a gente estava trabalhando, eu estava aqui com ela e o meu pai estava com a minha irmã mais nova em casa. Tá tudo certo. E estava tudo certo, não tem um problema nisso. E eu acho que essa reformulação da sociedade de casa vem dentro dessa luta, né, do dia a dia da mulher. Vem. E a parte assim, muito boa disso tudo é que muitas vezes as coisas acontecem naturalmente. Nós sabemos que tem que existir imposições. Hoje nós temos aí questões de leis criadas para proteger a mulher, questões de leis criadas aí para trazer segurança à mulher. Sim, ela é necessária, mas o ideal seria que as coisas fluíssem de forma natural. Né? Mas não acontece. Então, por isso que nós temos ali recentemente a Lei Maria da Penha, a lei para regulamentar a questão do feminicídio. Então, estas leis, elas vêm sim, né, Pedro? Para quê? Para regular uma situação que não está legal. Às vezes as pessoas que não são da área do direito, eles não conseguem entender essas leis de uma proteção especial, de certa forma, né? Mas é porque a Constituição fala que a gente é todos iguais. O nosso sonho era todo mundo ser igual sem precisar criar degrauzinhos para colocar na mesma altura, né?
Mas, infelizmente, ao longo da história, a Maria da Penha, por exemplo, ela surgiu da necessidade da mulher sofrer violência dentro do lar. Sim, regulamentar uma E conduta. dar uma proteção para a mulher e falar, não, se o homem te agride dentro de casa, você tem o seu direito respaldado e pode buscar aqui de uma forma mais eficaz. Né? Porque a lei específica ela vem para regulamentar de uma forma mais eficaz alguma situação. Né? Sim, a lei foi criada porque existiam situações que precisavam ser reguladas, regulamentadas, condutas que não poderiam ser permitidas mais acontecer. E em que pese ser lamentável muitas vezes ter que se criar uma lei para que regulamente o óbvio. É óbvio que a mulher não pode sofrer violência, mas nós precisamos muitas vezes de questões até coercitiva para que isso não se repita. Então trouxe sim benefício, trouxe mais segurança para as mulheres, sim. Ela foi necessária. Foi necessária para que houvesse essa mudança de visão e falar, não, pera. Vamos não é repensar. assim, a mulher não é o objeto do homem, né? Que era o que a gente estava seguindo a linha do que eu estava falando. Não vou conseguir falar, não sei nem se existe essa palavra, mas essa desobjetificação da mulher. Né? De a mulher ser vista como o objeto do homem, né? A gente vê isso na questão do nome, por exemplo, porque antigamente a mulher era obrigada a tirar o nome dela, o sobrenome, e carregar o do marido, né? Essa questão do nome foi uma evolução também. Por quê? Porque hoje a mulher ela pode optar, quando ela se casa, ela pode optar em carregar ou não o sobrenome do marido. Quando ela decide pelo divórcio, ela pode optar em retirar o nome. Então, essa liberdade são questões pontuais, Pedro, que hoje para nós são questões comuns. São questões comuns, né? Então, para nós, o nome, é óbvio que se ela quiser, ela pode carregar, ou se ela quiser, ela pode excluir. Mas não foi tão óbvio assim no passado. Antigamente, né? Teve alguém que precisou brigar, que precisou reinventar a história para ter um novo direito, né? Sim, então as questões históricas elas fazem muita diferença, né? Porque às vezes hoje a gente olha assim, é normal a mulher sair trabalhar, mas antigamente não era, a mulher era obrigada a estar em casa cuidando do filho, não tinha esse direito de poder trabalhar, de receber, de ter remuneração, de ser reconhecida, né? Sim, a questão, por exemplo, de ir de estudar, ir à faculdade, cursar um curso superior. A partir do final do século XIX, que isso foi possível acontecer. E às vezes a gente fala, foi lá em 1800. Mas a gente voltar na história, as faculdades existem desde antes de Cristo, desde a Grécia Antiga, do Egito. Então, assim, é uma coisa que era voltada para o homem, né? Que era dedicada ao homem, porque a mulher não pode chegar aqui. Então, esse passo a passo, porque hoje às vezes as pessoas olham e não dão o real significado, né? Para a luta que as mulheres tiveram no passado. Sim. E eu tenho comigo uma frase que eu sempre falo, que você precisa conhecer a história para não cometer os mesmos erros do passado. Com certeza, Pedro. É isso aí. Né? Olha o exemplo hoje para nós, votar, né, Pedro? Para nós é muito simples. Né? A mulher adquiriu o direito de votar. De votar. Né? Hoje as coisas estão indo tão bem e tendem a melhorar, que hoje os partidos políticos, né, são obrigados a assegurar 30%, né, de cotas para as mulheres. Isso é uma coisa que a gente fala como uma conquista, mas se a gente olhar do que a gente estava falando de ser todo mundo igual, é às vezes até deprimente você olhar e falar, teve que ter uma lei para a mulher poder ter esse espaço. Para regulamentar o óbvio. O óbvio. Né? Então, assim, nós precisamos nos fortalecer. Mas a gente dá graças por que aconteça, mas né? precisávamos, talvez, desta imposição legal, né? Nós estamos aí vivendo uma democracia, todos são iguais perante a lei. Então, me parece assim que ser tão óbvio certas situações, mas elas precisam ser as pessoas precisam ter uma medida coercitiva para poder responder ao óbvio. Sim. A questão do cinto de segurança, Pedro. Até determinado tempo, ninguém usava o cinto de segurança porque não existia uma lei que aplicava uma multa. A partir do momento que a situação começou a pesar no bolso, aí as pessoas... Aí todo mundo passa a usar o cinto e passa a perceber que o cinto de segurança, né, evita mortes. Dando uma pausinha só pra gente ler aqui os comentários, o Fabiano tá aqui com a gente e ele citou um ponto que
que é merecido, porque hoje o marido também pode pegar o sobrenome da mulher. E muito bacana, é o Dr. Fabiano da Rosa. Né, que ele está aqui com a gente, ele falou, porque era uma questão que até um tempo atrás, né, e isso eu vejo que às vezes a gente fala, o homem pegar, é uma questão de igualdade, de ver os dois como igual, né, de a gente tá ali, um é igual ao outro, temos os mesmos direitos, né. Isso é muito bom, faz muito bem. E ainda dentro do mercado de trabalho, eu acho que a gente pode desenvolver um pouco mais, que a gente citou um pouquinho ali atrás, sobre a igualdade salarial. Né? As princípios, se a gente for olhar dentro da história, né? Só para que eu gosto de dar esse compilado histórico para a gente se situar. Sim, o Pedro está cursando o último ano de Direito, né, último Pedro? ano Então de ele Direito. está com a legislação na ponta da língua Estudando aqui. para a ordem. Estudando para o exame da ordem, muito legal mesmo. Então eu tive que me preparar aqui, porque toma lá da cá, né? Pedro tá com tudo afiado. E dentro da história, os primeiros movimentos feministas foram principalmente por causa de questão de trabalho, do mercado de trabalho. Porque, igual a gente citou no começo, a mulher foi para a empresa, mas não tinha igualdade, né? Até agora eu não vou lembrar o ano certinho, mas um dos marcos que teve nos direitos das mulheres conquistados foi uma fábrica que pegou fogo e eu não lembro, mas era alguma coisa em torno de 140 mulheres, eram 180 pessoas, eu acho, se não me engano, e 140 eram mulheres que morreram queimadas porque a porta de saída estava fechada. Sim. Por causa da situação insalubre. Então, essas questões históricas fez com que a mulher brigasse por essa igualdade. Falasse, não, eu estou trabalhando igual homem, por que eu não posso receber igual ele? Exatamente. Né? E isso é uma briga que já perdura em quase 100 anos e é uma briga ainda constante, né? Ainda acontece. Como nós falamos ali, é lamentável que tenhamos que falar sobre o óbvio, né, Pedro? Uhum. Mas precisa ser regulamentado sim. Hoje nós percebemos que está de mais fácil acesso até o diálogo com as empresas. As mulheres acabam se envolvendo em instituições de representação que asseguram ali os seus direitos, né? Sindicatos, envolvendo ali a questão trabalhista mesmo da mulher. Então a mulher também hoje ela ganhou voz, ela busca informações, ela busca se envolver. E aí ela consegue trazer muitas coisas positivas. E hoje está se tornando um pouco mais comum a gente ver mulheres ocupando espaços de poder na sociedade, né? Então eu creio que essa caminhada ainda ela vai continuar, mas eu acho que a gente vai ter uma evolução melhor daqui para frente. Eu sinto que as coisas tendem a melhorar, porque elas estão fluindo de forma muito natural. Então, em que pese, né, ter que ser regulamentada a participação no partido político de até 30%, essas questões eu tenho certeza aí que elas vão, com o passar dos anos, elas vão acabar sendo atenuadas e vai acontecer naturalmente. Porque eu vejo, na minha visão, isso é uma questão de uma mudança cultural que a gente precisa ter, né? Então, já que o óbvio não acontece, então a lei vem para trazer essa mudança do óbvio para a nossa mentalidade, para as pessoas, eu acho que começarem a enxergar, né? Porque há 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás, as mulheres não tinham direito quase que nenhum. Né? Então, hoje, com as novas regulamentações, com os direitos que foram adquiridos e que foram sendo obrigados a serem seguidos como uma norma na sociedade, isso começou, acho que, a entrar na visão das pessoas de uma forma mais natural, né? Sim, hoje nós, né, em que pese ainda existia, né, Pedro? Sim. Ainda existe tratamento. Mas eu acho que essa mudança, conforme as gerações vão vindo, vai vindo a gente espera estar evoluindo sempre, né? Sim. O papel da mulher vai acabar se colocando de forma natural e mais óbvia da forma que tem que ser, né? Verdade. Ana, eu vou pedir uma pausa pra gente chamar o intervalo. Tá ótimo. Os nossos patrocinadores, mas antes de rodar o intervalo, tá tudo certo aí, diretora? Não? Então, antes de rodar o intervalo, eu quero agradecer o nosso novo parceiro. A gente ainda não tem o comercial aqui bonitinho para fazer, mas eu quero agradecer, que é o Robson, que é o meu novo barbeiro, que desde o começo do programa a gente vem com parcerias, e a nova parceria da Rádio Portal é a barbearia Toque de Mestre. Fica aqui no centro de São José, não lembro o endereço de cor. Você tem o endereço, diretora? Não. Fica aqui no centro de São José, Toque de Mestre.
Né? Quero aí deixar nosso agradecimento. Essa semana eu tive lá bonito. Tá bonita, Pedro. No programa passado eu tava cabeludo. Tá super elegante. Né? Então aí o nosso novo parceiro aí, parceria com a Rádio Portal. Logo mais a gente vai ter mais informações para soltar ao longo do programa. Diretora. Você não deixou o comercial pronto, Pedro. Comercial você vai subir. Você vai lá na pasta da área de trabalho. Artes. E daí você desce, que ele tá aí. É que aqui a gente divide a parte, porque eu sou sonoplasta, né? Eu que faço a parte da direção dos outros programas. Aí o meu eu tenho uma participação especial da nossa diretora. Muito bom, né? Muito bom ter esse apoio. Esse apoio familiar. Achou? O comercial. Desce um E a pouquinho. Gisele sempre está por perto aí, né, Pedro? Sempre. Auxiliando em tudo que... Ela sempre. No começo era pra eu auxiliar ela, mas hoje ela virou auxiliar. Eu digo que ela ensinou, eu aprendi. Ai, que bom, né? Ter um filho assim. Porque foi ela que me À frente da ensinou. situação. Eu assim espero também dos meus em casa. Porque foi assim, ela me ensinou no começo, ela que começou com o Empodera Mulher, né? Sim. Ela começou com o programa e daí ela começou a desenvolver e daí ela trouxe eu, a minha irmã. Olha que legal. Pegou e falou, Se tornou vamos. uma empresa familiar. Ela falou, vamos junto comigo e começou a caminhar e ela começou a aprender, começou a ensinar. Aí chegou uma hora ela falou, preciso de ajuda, vai vocês. Hoje eles sabem mais que eu. Muito legal isso, né, Gisele? Vamos lá, vou passar aqui. Então vamos pro intervalo aí, daqui um minutinho a gente já tá de volta. Aproveita esse momento, enquanto está tocando o comercial, para você compartilhar o programa pro próximo bloco aí, deixando suas perguntas no comentário que a gente vai estar respondendo. Voltamos, estamos aqui no nosso novo bloco, a gente vai continuar aqui a nossa conversa. Agora eu vou começar a provocar a nossa convidada para ela falar um pouquinho dela também, né? Ui, que medo agora. Antes disso, eu quero só mandar um abraço aí pra Lilian, que também tá aqui com a gente, a mãe da Larissa e Isabela, que tem programação aqui com a gente todas as terças-feiras. Não sei se você gosta de música sertaneja. Adoro, eu sou do interiorzão. Adoro. Então toda terça-feira aqui, 7h30, diretora. 7h30. 7h30 a gente tem aqui, o programa é pra cantar, é 1 hora de música. Olha que legal. Só sertanejo, é uma delícia assistir o programa. O clima aqui é muito agradável, muito leve, muito descontraído. E é disso que a gente precisa, né, Gi? Desses momentos aí até pra dar uma distraída. Dá uma né, distraída, sair um pouco do 420 do dia a dia, né? Pedro? Sim. Mandar também um abraço aí pra Orlandinha, que tá aí com a gente. A Carmen Camargo, minha avó, meus avós me acompanham nos meus programas. Por isso que eu falo, já passei cada vergonha aqui. Ah, mas quem tem uma avó que cuida, tem tudo. A minha também cuida de mim, cuida de todos os meus passos. Ela mora lá no interior do Paraná, mas ela sabe tudo que eu faço aqui. Mandar também um abraço pra Maria, da Ótica Especialista, que tá nos acompanhando, né? Nossa patrocinadora desde sempre. Sempre tá aí com a gente, as caixinhas da Ótica. A Maria é minha companheira de Rotary do Clube Murici. Um beijo, Maria. Meu sócio também, companheiro de Rotary, Dr. Fabiano da Rosa. Um abraço. A minha cunhada Alice, um grande beijo.
né? E os nossos telespectadores estão conversando aqui nos comentários, não estou conseguindo acompanhar, né? Mas eles estão falando aqui sobre as questões das mulheres, as dificuldades, a dependência econômica, que ainda tem muitas mulheres que não conseguem enxergar esse direito, né? E é por isso que a gente vai provocar a Ana. Ai, cuidado aí. Que ela é uma não sei mulher... mentir. Eu não consigo mentir, hein? Que ela é uma mulher empoderada e vai estar aqui falando pra gente, né? Porque quem conhece ela sabe, né, a caminhada, os lugares que já passou. Eu conheço pouco ainda, mas tenho muita admiração, Obrigada. né? Porque eu falo que as mulheres, elas me inspiram muito nas histórias dela, porque a gente sabe que os espaços que elas conquistam é com mais esforço, infelizmente, certeza. né? E a Ana, ela é advogada. Acho que primeiro de tudo ela é mãe, Mãe. é Esposa. esposa, né? Advogada, porque eu acho que tudo começa na família, né? Tudo. O apoio da família é tudo para se conquistar os espaços, né? Primeiramente. Então ela é mãe, ela é esposa, advogada, Filha, filha, neta, neta, sobrinha né? Ela já foi presidente do Rotary do Clube Murici. do Clube Murici, né? Atualmente ela desempenha um papel na diretoria da OB subseção aqui em São José? Subseção Da de São subseção José. aqui de São José, né? Que vergonha o mundo de direito perguntando isso, mas a gente se confunde. Mas logo você bate lá a porta da sua casa. Final do ano a gente tá lá. Dezembro eu falo, né? Novembro a gente se forma, dezembro com o diploma e com a ordem a gente já tá lá. Ai, que orgulho, hein? Parabéns. Uma excelente escolha. Obrigado. A escolha foi da mãe, ela que incentivou. Ai, eu sou apaixonada pelo direito. Sempre fui. Eu comecei no ensino médio fazendo estágio, e daí quando foi para escolher a faculdade eu falei, não, quero fazer produção musical, quero mexer com a música, com arte. E ela falou, não, vai fazer direito, porque você é uma pessoa muito cara de manter. Olha! Tá certo, hein? Tá certo. Pergunta um pouquinho na rádio. Aí ao longo do caminho ela montou a rádio, daí hoje ela brinca, ela fala, Mãe pronto. sendo mãe, né, Aham. Pedro? Aí hoje ela fala, pronto, agora você pode ganhar dinheiro e eu comprei aqui pra você fazer teu hobby. Mãe sendo mãe. Você com certeza direcionou teu filho para uma excelente escolha. Né, então a gente tá aí, a gente se forma no final do ano. Eu até me perdi agora aqui, fiquei sem jeito. É, mas é muita responsabilidade, né? Né, então, como... Lembrei onde é que eu tava, né? Assumiu a diretoria da OAB aqui de São José. E dentro, eu acho que do direito é uma das áreas que... Claro que tem outras áreas que a mulher também sofre um certo tipo de preconceito, como as áreas de engenharia, né? De construção. Sim. A gente sabe que a mulher sofre muito preconceito e até existe o preconceito de ver a diferença do curso de arquitetura é para mulher e engenharia é para homem. Sim. Infelizmente, na nossa sociedade ainda tem pessoas que têm essa visão de isso é para isso é para aquilo, né? Mas no direito a gente sabe, por ter essa história do patriarcado, por ter essa história do homem com o poder, e isso é uma vivência que eu vejo no dia a dia, né? Muitos anos aí de fórum e de estágio, já eu falo que eu tinha que receber o quinquênio do TJ. Que ótimo isso. Faz 6 anos que a gente tá lá. Ainda, Pedro. E nem comecei. Tem um caminho lindo pela frente. Faz 6 anos que a gente tá lá, então eu vejo isso, a vivência diária, né? E a mulher, em algumas situações, em algumas áreas, porque dentro do direito ainda a gente consegue especificar áreas que a mulher tem mais dificuldade de acesso, né? E até eu lembro que no começo da faculdade, uma época, tinham professores e pessoas que colocavam, não, direito de família é para mulher, direito penal é para homem, né? E a gente vê essa diferença. Eu queria que, para a gente começar aqui essa conversa desse bloco, você falasse um pouquinho sobre essas experiências que você passou na sua vida, porque hoje a gente sabe que você tem uma posição, querendo ou não, que exerce algum tipo de poder, né? Para chegar até aí, foi fácil? Não foi fácil. Mas desde os 15 anos, eu trabalho com a questão jurídica, Pedro. A gente tá junto. Então, eu comecei com os eu 14. Eu sou novinha ainda, né? Mas assim, eu me criei dentro do fórum. Eu fiz, né, por 20 anos audiências, assessorei juiz, atendi advogado, promotor. Então, o mundo jurídico, eu sempre estive muito certa do que eu queria. Então, desde muito cedo eu estava lá e convivia, né, com todo esse
contexto aí do mundo jurídico desde, né, 15 anos. Então, eu sempre soube muito bem o que eu queria para minha vida, né? Sempre fui muito certa do que eu queria. Trabalhei 20 anos em cartório, em gabinete. Isso me trouxe uma experiência de vida muito grande. Felizmente, eu, né, nunca trabalhei com um juiz, um promotor, que tratasse a mulher de forma preconceituosa. Né? Eu fui feliz na minha trajetória. Eu falo que dentro do TJ eu também fui muito feliz, porque os lugares que eu passei, assim, tá que as áreas que eu atuei eram áreas que era menor o preconceito, né? Não vou dizer que não tinha, mas o preconceito era menor. Então, assim, eu sempre fui muito feliz por onde eu caminhei, né? Sim. E o que, assim, na prática, né, enquanto eu estava do outro lado, eu nunca presenciei nenhuma situação ali que colocasse uma mulher em situação constrangedora, ou que um juiz, ou que um promotor, ou que um advogado a colocasse numa situação constrangedora. Então, desde muito cedo eu já soube me posicionar também nessa questão do mundo jurídico. Então, eu sempre soube qual era o meu papel. Mas acontece, a gente presencia. Muitas vezes o tratamento é diferenciado entre alguns, até colegas. Por exemplo, na hora de debater um assunto, dois advogados homens muitas vezes acabam querendo se sobressair um pouco mais em relação à mulher. Então, existe sim, não tem como dizer que não, mas as coisas tendem a fluir naturalmente. Então, eu, Ana Paula, posso dizer que fui feliz nessa minha trajetória, porque eu nunca nem permiti, né, que alguma coisa nesse sentido acontecesse. E eu acho que essa palavra é uma das chaves, né, para serem guardadas, a permissão. Né, eu sempre digo assim para minha mãe e para as pessoas que eu converso, que às vezes as pessoas reclamam, mas por que me tratam assim, por que fazem isso e fazem aquele outro? Eu falo, as pessoas elas te tratam da forma que você permite ser tratada. Exatamente. Quando você se posiciona e fala, não, pera, aqui tem um limite, daqui não passa. E eu acho que isso é uma chave para as mulheres terem em mente, né, essa palavra permissão. Tá, estão me tratando assim, mas onde é que eu estou permitindo que me tratem assim? Né? Sim. Então, não, aqui chega, aqui para, daqui não mais. Daqui não mais. E eu acho que isso aconteceu muito naturalmente na minha vida, né? Desde a questão de casa, do meu pai, da questão doméstica, da questão conjugal, sempre foi muito natural, mas acontece. Então, se eu pudesse falar alguma coisa assim que eu acho que faz muita diferença, é a mulher estar certa do que ela quer, estar certa do seu papel. E deixar que as coisas também fluam de forma natural. Não precisa estar sempre, todos os dias, disposta. Pode ser que um dia sim esteja mais cansada, pode ser que um dia sim queira não fazer nada, queira não ser tudo aquilo que precisa ser, queira deixar a casa para limpar no outro dia, ou queira faça a sua agenda, faça a forma que encontra melhor a rotina. Mas eu acho que faz toda a diferença, Pedro, nós sabemos ali desde o início o que nós queremos da vida, até onde nós podemos permitir isso ou permitir aquilo. Isso faz toda a diferença. É difícil, porque nós vivemos muitas vezes em núcleos familiares que acabam, né, aquela questão cultural que você falou. Eu sou muito feliz também pelo meu núcleo familiar, porque minhas avós, a minha avó paterna principalmente, ela sempre foi uma mulher muito forte. Então, ela transmitiu isso. A minha mãe, eu chego assim a ficar emocionada, né? Porque a minha mãe, eu nunca vi minha mãe fadigar. Então, eu sempre vi minha mãe dentro daquela rotina minha mãe, né, trabalhava fora, cuidava dos filhos. Ela e meu pai não tinham, assim, esse peso de eu ter que sair trabalhar, sempre foi muito natural. Uma coisa muito... Entende? Então, assim, eu venho de uma família onde a mulher sempre se posicionou de forma muito firme. Então, eu fui repetindo a conduta aquilo também que você dela, viu, né? aquilo que eu vi. Mas há mulheres que têm essa fragilidade, que têm essa dificuldade. E aí a mulher precisa sim se posicionar, ela precisa se olhar no espelho e dizer aí aonde que eu estou errando, onde que eu posso melhorar, para não permitir que isso aconteça. Eu acho que até a tua história, na verdade, é uma homenagem para as mulheres, né? Por essa referência de mulheres fortes que você teve. Sim, eu tenho uma referência de mulheres muito fortes na minha família. Quem você é hoje, né?
E eu até estava falando nessa questão jurídica, e no Paraná é um tribunal que é muito conservador, né? Muito conservador. Nós Que temos a gente, pela história, quem é do mundo jurídico sabe disso. E hoje a gente tem como vice-presidente do Tribunal do Paraná uma mulher. uma mulher, ela é encantadora. E vejam, nós temos aí, algumas juízas também que fizeram alguns trabalhos de destaque e que estão indo à frente e que, né, nós temos também hoje na OAB a nossa presidente, doutora Adriana Zabels, que também é uma mulher que sempre esteve à frente ali da questão de diretoria na OAB. Há muitos anos ela vem acompanhando a diretoria, hoje é a nossa presidente, é uma mulher muito forte também. Então, assim, as coisas fluem naturalmente. Nós encontramos muitas barreiras, Sim. Pedro. Seria, assim, hipocrisia da minha parte dizer que não existe. Existe, claro que existe. Mas aí nós temos, né, na mesma proporção de nos posicionarmos, de falar, não, vamos fazer diferente, desde o apoio uma à outra, desde esse engajamento em causas em que levem a mulher para uma situação, para uma situação de apoio uma para outra, isso faz muita diferença. Eu sempre estive envolvida nisso tudo, sempre, né, envolvida com a mulherada, nas causas em que para elas são justas, apoiando muitas vezes, né, às vezes a gente senta e faz um diálogo com as colegas que passam pelos mesmos problemas que a gente e deixa fluir naturalmente. Então, eu acho que esse grupo de apoio também eu vou pegando a sua fala e eu vou fazendo as minhas chaves aqui, né? Que é a famosa sororidade, né? Sororidade. E isso eu acho que também é outra chave outra palavra muito importante para a mulher hoje em dia. Sim. Né? Reconhecer que toda a luta do passado, ela toda sempre foi feita em grupo. Né? Nunca foi uma mulher sozinha. As conquistas foram acontecendo porque um grupo de mulheres estava reunido, um grupo de mulheres se apoiou. Então as coisas aconteceram desta forma e hoje, né, de forma muito natural às vezes, porque essas mulheres se apoiaram, né, Pedro? Então eu acho que se continuar essa questão de você se posicionar, de falar a percepção de até onde as pessoas podem ir falar, não, até aqui chega. Né? E estarem unidas nesse grupo, numa mesma visão, eu acho que... Eu acho não, na minha visão eu tenho certeza, né? Mas se as pessoas que vêm de fora veem esse grupo unido e forte vão falar, não, pera, não é da forma que a gente está pensando, elas estão mostrando que é diferente. Porque eu acho que o maior fator de mudança cultural é o exemplo, é você mostrar e falar, não, tá aqui, ó, olha como é que está acontecendo. Sim. Essa questão é uma questão muito forte da mulher ali se apoiar, da mulher também, né, ter essa humildade de dizer, tá tudo bem se eu não conseguir dar conta do meu dia, tá tudo bem se amanhã, deixar para amanhã, fazer algumas coisas tudo também. certo. Tá tudo certo. A mulher também não precisa se sentir cobrada, porque ela precisa se colocar, porque ela precisa estar ali. Ela também pode falar, tá tudo bem e eu não tô afim, não quero. Né? E eu acho que entender essas limitações, porque a gente precisa entender que a gente não é super-herói, né? Não. A gente não é um super-herói que vai estar ali a todo tempo fazendo. Mas se você se posiciona e fala, não, e se você tem um grupo de apoio, se você tem um grupo, e isso eu digo não só um grupo de mulheres, mas maridos que empoderem mulheres, né? Sim. Isso é uma coisa que eu sempre escutei a minha mãe falando, e ela sempre falou, a gente precisa estar unidas, a gente precisa se empoderar, mas a gente também precisa de homens que empoderem as mulheres. Sim, e isso acaba acontecendo naturalmente, né? Quando a mulher está ali... Quando ela assume esse papel Sim. dela e fala, não, eu sou mulher e eu tô aqui para desenvolver a minha função, acho que as peças se ajustam como numa roda que roda Exatamente. certinho. Então, só voltando ali à questão de como foi a minha trajetória, eu nunca tive, assim, resistência, por exemplo, né? Fiz parte, fui presidente do Rotary do Clube Murici. Nunca tive resistência, nunca sofri resistência por parte dos meus companheiros, né? Que lá também tem os homens. Pelo contrário, eles já têm um pensamento contemporâneo, eles já são mais, né? A cabeça aberta. Pra frente, eu falo, pra frente. né? Então, assim, eu acho que eu venho também de uma era de que todos estão aprendendo juntos, né? Nós vemos, às vezes, de questões culturais, mas nós também temos aí muita informação. Nós não podemos mais negar, né, que a partir do momento que temos a informação de que determinada conduta ou determinada ação
fere o direito do outro, nós não podemos mais ignorar isso, né? Então, eu sou muito feliz aí, Pedro. Parece Na minha as- carreira jurídica, na minha carreira pessoal, eu não... Deixa eu pegar aqui na minha pauta que eu tinha mais uma pergunta, que me fugiu agora porque eu ia falar outra coisa. Um grande abraço para a doutora Leila Leprevô. Boa noite, doutora Leila. A Karen também aqui. A Cláudia do Procon é fera. A Cláudia foi minha professora. Eu estive com ela até esses dias. Ela é fera. É igual... Eu lembrei que eu ia falar, na verdade não era na pauta. Eu pensei aqui durante o programa que a gente estava falando do mundo jurídico, Sim. né, que hoje a gente tem como mulher uma vice-presidente do tribunal. E eu tive a honra de trabalhar junto com ela e de ver esse desenvolvimento e a inspiração que ela é para qualquer um, né, a força e a garra. E eu acho que quando você tem exemplos e tem mulheres que entenderam o seu lugar na sociedade, assim como você, como a doutora Adriana, né, como a doutora Joessi e diversas outras mulheres, assim, diversas outras áreas que se posicionam, né, essa mudança ela vem. Ela vem naturalmente, né? Nós sabemos que nós temos aí que estar atentos, nós não podemos, né, descuidar de algumas coisas que já conquistamos até aqui. E eu queria também que você falasse um pouquinho mais sobre os engajamentos que você tem nos movimentos de mulheres, deixa eu ver como é que eu coloquei aqui, que escrevi bonitinho, em causas que exigem esse engajamento do fortalecimento das mulheres, né, na sociedade. Então, nós, naturalmente, quando fazemos parte de um grupo, e aquele grupo acaba, né, se formando outros, dentro daquele grupo acabam se formando outros grupos, né, como por exemplo acontece no Rotary. No Rotary nós temos um clube de Rotary, temos algumas mulheres e estas mulheres elas têm engajamento com outras instituições, como é o caso da Suelen. A Suelen hoje ela é coordenadora ali dos núcleos da SIAP e a doutora Tamires também, que, né, está conosco lá no grupo. Então, assim, nós acabamos apoiando as outras ali. Então, acaba sendo muito natural, Pedro. Eu também faço parte do Clube das Mulheres de Sucesso, da Vera Rosa. Então, assim, ali nós temos ali também um grupo de mulheres em que uma apoia a outra. A Gisele, já tivemos inúmeras causas que também estivemos envolvidas ali. Então, acaba sendo natural, não é forçoso, não é pesado, mas uma acaba contribuindo para o trabalho da outra. Uma acaba dando essa força para outra. Uma força uma para outra, né? E quando não consegue, tá tudo bem também. Tá tudo existe certo. Um respeito, Porque, né? Porque eu acho que isso é para todo ser humano, né? Tá Sim. tudo certo errar, tá tudo certo você não Tá conseguir. tudo certo você não ter... A gente não é perfeito. Isso, não conseguir participar de tudo, às vezes, tá tudo certo. Se você não consegue participar de todas as reuniões que muitas vezes acabam pedindo para você fazer, por quê? Porque nós precisamos sim estar aí nesse engajamento com todas as mulheres e, naturalmente, sem nenhum... Eu não gosto de forçar a barra, de ficar forçando a presença de uma mulher, ficar forçando que o direito da mulher seja assegurado, que as coisas fluam naturalmente, né, Gisele? Verdade. A Gisele que faz 1001 coisas ao mesmo tempo, né, Gisele? Muitas coisas. Muitas coisas. Mil a e gente uma sabe. funções. E damos conta, muito Damos conta. damos conta, né? Não sei como, mas dá. Na verdade, assim, eu costumo dizer que primeiro tem que ter organização. Aham. Né? Eu não faço planilha, mas eu saio de cá, eu acordo já sabendo que eu vou O que vai fazer durante no o dia. para que a gente possa dar conta aí do recado. E muitas vezes você não dá conta, e você tem que aprender a lidar com isso, né, Pedro? Tudo bem Sim. não dar conta. Tá tudo certo. Eu acho que essa é uma frase que poderia estar muito mais presente no nosso dia. Tá tudo bem, tá tudo Tá certo. tudo certo. Né? Porque eu aprendi, né, dentro da minha vivência, que às vezes você falar tá tudo bem, tá tudo certo, você consegue se colocar em cima do problema e olhar ele de cima e falar, tá, agora eu posso te resolver. Olha que legal, hein? Você ensinou É. bem o Pedro, hein, Pedro? Parabéns pela tua atitude aí. Muito legal essa tua visão a respeito da mulher, esse respeito que você tem pelas mulheres da tua família, pela tua mãe. Eu acho que não tem o que dar errado. Quando a gente tem essas pessoas como inspiração, e você falou ali há pouco sobre inspiração. Mulheres que nos inspiram, né? Quando você tem uma mulher que inspira dentro da sua casa,
não tem o que dar errado. Né? Essa era a última pergunta que eu ia fazer pra gente encerrar o programa. Viu? A conexão aqui. É. Né? Eu queria que você falasse justamente sobre isso, sobre as mulheres que te inspiraram e deixar esse recado. Eu tive muitas mulheres que me inspiraram. Eu acho assim que vou citar um maior exemplo dela, que é a minha mãe. Minha mãe é minha inspiração sempre vai ser. Minha mãe mesmo, diante das dificuldades ou de qualquer outra situação que a deixasse aborrecida, ela sempre tinha uma palavra de incentivo, de inspiração, de ânimo. E é nela que sim, que eu busco uma inspiração para... Eu tento copiar ela em muita coisa, eu tento copiar ela no jeito que ela faz a comida, porque a comida dela é deliciosa, eu tento copiar ela no jeito que ela conduz, às vezes, um conflito entre irmãos, né? Eu tenho mais 2 irmãos também, minha irmã é uma mulher incrível também, uma dona de casa, uma mulher, uma esposa, uma profissional excelente. Então aí a gente vai buscando inspiração nessas mulheres, Pedro. E aí quando você vê que essas mulheres... elas que deu certo, que tá tudo bem, mesmo que alguma coisa aparentemente tenha dado errado, mas é que tá tudo bem, você segue. Então é isso, nosso recado da Ana. Legal. Né? A doutora Ana. Obrigada, Pedro. Obrigada, né? Que esteve pela aqui atenção. com a gente. Nosso horário chegou ao fim. Né? Temos... da Carmen Júnior, que quer divulgar também. Antes de ler os comentários, eu queria agradecer por você ter atendido o convite, estar aqui com a gente, né? E ser porque foi a nossa escolhida aqui, porque esse programa eu pensei junto com a minha mãe, para homenagear todas as mulheres, né? Eu me sinto honrada, Pedro, me sinto honrada, Gisele, em ter sido escolhida por vocês. Eu tenho muito respeito e carinho pelo trabalho da Gisele, do Pedro. Eu sei o quanto a luta é árdua e temos sim que ser inspiração uma para as outras, né, Gisele? Porque assim a gente se sente mais forte, se sente mais respeitada. E é isso. Eu agradeço de coração. A Carmen falou o seguinte: boa noite, muito bom ter a iniciativa de mulheres serem líderes que mobilizem organizações sociais. Parabéns pelo programa. Parabéns pela iniciativa, você por ser um homem e perceber a importância desta valorização das mulheres, desse engajamento entre as mulheres. Isso é muito legal, Pedro. Parabéns por você ser assim. Obrigado. Legal. Né? E eu quero agradecer mesmo de coração ter atendido o convite. Obrigada. Foi um prazer enorme para mim ter você aqui, porque como eu falei durante o programa, você é para mim uma das inspirações. Obrigada, Pedro. Né? Que legal. Porque ver mulheres assumindo esse cargo de liderança e estarem à frente assim, para mim é um orgulho muito grande ver essa conquista de espaço, né? Para nós, mulheres, ter um jovem como você, com apenas 22 anos, com essa visão, é a certeza de que valeu a pena até aqui. Que vale a pena ser inspiração, sim. Legal. Né? Então, tô emocionado aqui, gente. Que amor. Né? Então, mandar aí um beijo, um abraço para todo mundo, porque a gente chegou ao fim. É tão triste essa parte quando tem que encerrar a conversa no ao vivo, que muitas vezes a gente continua aqui depois, né? Legal, muito legal o programa deles. Obrigada, Gisele, mais uma vez. Mas chegamos aqui ao fim, né? Então, quero agradecer aqui, mandar um abraço, deixa eu ver se eu consigo pegar alguns nomes, né, que tiveram aqui com a gente. A Carmen, que a gente já falou aqui do comentário, a Eloí, que também está aí com a gente, a Maria, né, da Ótica Especialista, mais uma vez ressaltando, né, e a todo mundo que entrou aí durante a live, que está aqui com a gente. Um beijo, um abraço a todos vocês que estiveram com a gente. Espero que a gente tenha conseguido passar esse recado da importância da mulher, né, de recordar da história e falar, nós temos um caminho ainda a percorrer, mas até aqui a gente já conquistou muita coisa e a gente precisa desfrutar isso ao longo do caminho. Com certeza. Tudo valeu a Que pena. eu aprendi uma lição essas semanas atrás e que para mim valeu muito de ouro, que a gente não precisa chegar no final para celebrar. A gente pode celebrar durante o caminho. Com certeza. Não precisamos esperar o amanhã. É hoje, né, Pedro? Então, celebrar essas conquistas que a gente ter hoje. Né? Então, um beijo, um abraço para todo mundo, senão vou ficar aqui agradecendo para sempre. Né? E semana que vem tem mais programa A Hora da Conversa com Pedro Filgueira. Fique ligadinho nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Né? E toda aí a programação da rádio, que a gente não tem tempo de falar, mas
acompanhe a gente no Facebook. Um Legal. beijo, um abraço para todo mundo, uma boa noite e para todas as mulheres, eu não poderia deixar de desejar feliz Dia da Mulher, né? Que a gente sabe que foi segunda, mas o programa está sendo Com hoje, certeza. né? Então, um feliz Dia da Mulher, um feliz mês da mulher, porque eu acho que deve ser comemorado todos Todos os dias. O Dia da Mulher né? É todo Todos os dia. dias. Então, um beijo, um abraço para todas as mulheres em especial hoje e até semana que vem. Até. Um abraço. Ai, que filho querido. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me